Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Meu bom dia para a galerinha que já está conectada aqui pelo YouTube. Para você que está na escola, sejam todos bem-vindos. E o conteúdo, professor? Primeira vez que eu me conecto aqui, professor, estava sem assistir às aulas. O que o senhor está trabalhando com a gente? Hoje, a gente vai dar continuidade ao estudo das funções. Eu acho que é a nossa última aula de função do primeiro grau. Aula esta que trata da composição, análise e interpretação gráfica, professor. E a gente vai fazer, professor, aquele feedback rápido, que é a fundamentação do conteúdo. Eu, aluno, para trabalhar, qual que é o conteúdo mesmo? Função do primeiro grau. O que eu preciso saber, professor? O que já tem que estar, professor, na minha bagagem de conhecimento? Porque eu vejo muitos alunos dizendo assim para mim, professor, eu acho esse assunto difícil, eu acho aquele assunto difícil, mas, cara, você já foi atrás de saber o que era a sua obrigação a título de conhecimento prévio para aquele conteúdo? Às vezes é só uma regrinha básica, às vezes é a própria operação matemática que eu volto a insistir para trabalhar com a matemática como um todo, para processar, ler, entender, e principalmente acertar as questões. Vou mentir para você não, tem que saber somar, subtrair, multiplicar, dividir. Ah, professor, mas isso aí eu sei. Mas bem como realizar essas operações matemáticas com os devidos jogos de sinal, que a gente já viu que é diferente, professor, a parte da adição e da subtração, o jogo de sinal funciona de um jeito, e já na multiplicação e na divisão ele funciona um pouquinho diferente. Não é isso? Olha o grande Gabriel chegando. Bom dia, meu querido. Seja bem-vindo. Diga-se de passagem, né, Gabriel? Você botou lá, amo essa função. É uma das principais funções matemáticas. Por quê? Ela está bem presente no meu cotidiano e às vezes eu nem me dou conta. Em relações, professor, até mesmo com vínculo empregatício. Normalmente, quando o cara vai ser contratado de uma empresa, normalmente de vendas, como é que funciona a grana? Como é que é o salário total deste vendedor? Professor, normalmente o cara é contratado, ele recebe um salário mínimo, não é isso? Que é o que nós chamamos de fixo, só que ele não ganha só o salário mínimo, ele ganha um algo a mais. Ele ganha um algo que depende, que varia, professor. Pode ser que ele ganhe um pouco a mais do que um salário, um pouco a menos, depende do tanto que ele vende. Normalmente ele é um trabalhador comissionado. Ele vai receber um salário fixo, mais um adicional pela quantidade das vendas, professor, mais um percentual pela quantidade das vendas. Então aí, professor, o salário total é uma função do primeiro grau? É sim. Mas o foco aqui é a gente estar trabalhando mais a parte da análise e interpretação gráfica, que é o que a gente tem visualizado muito, muito mesmo nas principais avaliações externas, inclusive lá no vestibular. Eu sei que vocês ainda estão no ensino fundamental, mas aqui, gente, é o pontapé inicial para o médio. Eu vou contar um segredo para vocês. Os assuntos lá do ensino médio são os mesmos que vocês visualizaram durante a vida escolar de vocês no ensino fundamental. Ele só muda, gente, o nível de proficiência. Você sabe o que é isso? Ele coloca a questão mais elegante, professor, mais próxima da realidade, para que ela fique mais palpável. Vem cá comigo, olha aí o conteúdo. Vamos revisar tudo. Professor, funções, representações numéricas, algébricas e gráfico. O foco do conteúdo é esse bem aqui, ó. Eu saber representar algebricamente uma função, eu saber ler e interpretar um gráfico. Então, vamos começar pontuando o que você, como aluno, é obrigado a saber, professor, para trabalhar com uma função do primeiro grau. E, às vezes, vem a palavrinha da função afim. Só para lembrá-los, função afim e função do primeiro grau é a mesma coisa. Então, se o cara coloca, considere a função do primeiro grau, ou se ele coloca, considere a função linear, ou ele coloca, considere a função afim, ele está falando da mesma coisa, professor. E eu, aluno, tenho que saber, professor, que toda função do primeiro grau é aquela que nós escrevemos na forma f de x igual a x mais b, onde aquele azinho, aquele bzinho representa para a gente números reais. E a condição de existência é que para que nós consigamos montar uma expressão como essa, o a não pode ser zero. Beleza?
Prof, então vamos lá. Eu, aluno, eu tenho que saber que a função do primeiro grau é aquela função que se escreve na forma y ou f de x igual a x mais b. O que que a gente tenta descobrir? Em qualquer questão de função do primeiro grau, professor, independente da pergunta, eu tenho que tentar descobrir quem é o valor daquele A, quem é o valor daquele B. São os principais elementos que nós tentamos identificar, às vezes somente na leitura ou através de alguns cálculos matemáticos. Ou seja, eu tenho que descobrir quanto que vale essa letrinha A, que na matemática, que na função do primeiro grau, ela é conhecida como coeficiente angular. E, professor, de forma prática, professor, é a parte variável da minha função. Prof, temos que também descobrir o valor do B, professor, que a matemática define este como sendo o meu coeficiente linear, ou de forma mais prática, é a minha parte fixa. Então, numa função do primeiro grau, eu terei uma parte variável, eu terei uma parte fixa. Eu terei esses dois coeficientes que, na maioria das vezes, dá para ser identificado visualmente, ou pelo menos nós podemos fazer algumas afirmações com eles sem a necessidade de contas. Tipo, professor, quando nós vamos trabalhar com a função do primeiro grau, eu posso estar encontrando o valor deste A e o valor deste B simplesmente olhando o enunciado. Ou eu posso estar encontrando o valor deste A e deste B fazendo uma análise e interpretação gráfica. Deixa eu perguntar para vocês, como que eu reconheço o gráfico de uma função do primeiro grau? Como que eu reconheço? Professor, gráfico de uma função do primeiro grau, lembrei, é uma reta, professor. O gráfico que representa esta lei de formação y igual a x mais b é uma reta, professor. Onde eu tenho que a inclinação da mesma classifica esta função. Eu posso ter uma reta inclinada para a direita, e isso me diz que esta reta, professor, é uma função do primeiro grau crescente. Se ela estiver inclinada para a direita, ela é crescente, professor. Sendo a função crescente, eu já posso fazer a primeira afirmação. Sem conta, eu já posso dizer que o valor do seu A ele é positivo. Sem conta também, eu posso fazer mais duas observações. Só no olho mesmo, no olhômetro, não é? Ou como eu costumo brincar, usando teus enxergantes. Vê se teus enxergantes estão funcionando. Professor, é simplesmente nós verificarmos onde que essa reta corta o eixo X. É aqui, professor. A reta corta o eixo X neste ponto. Este ponto é o meu zero da função. O que é um zero da função? O zero da função, o valorzinho que tiver ali é um valor de x, quando o seu y for igual a zero. Zero da função é sempre o valor de x quando o y valer zero. Prof, e também temos que verificar onde que essa reta corta o eixo y, principalmente onde que essa reta corta o eixo y. Mais importante até do que o próprio zero da função. Por quê, professor? Porque onde a reta corta o eixo y, nós já estaremos encontrando, olha só a importância deste ponto. Nós já estaremos encontrando o coeficiente b. Nós já estaremos encontrando, professor, a parte fixa, professor, o nosso coeficiente linear. Ah, professor, então, até agora, sem conta alguma, eu já consigo, professor, tentar classificar uma função como sendo crescente ou decrescente. Sendo classificada como crescente, ela é uma função, professor, onde o A ele sempre será positivo. Sendo uma função decrescente, professor, porque a reta agora ela tem inclinação para a esquerda, professor. Então, eu já posso dizer que esta aqui representa para mim uma função decrescente. Logo, meu A negativo. Logo, meu A negativo. E na hora de olhar os pontos de intersecção, professor? Do mesmo jeitinho, professor. Neste ponto, eu tenho o meu zero da função, que nada mais é do que o valor de x quando o y for zero. E tenho este ponto, que é o que eu quero que vocês identifiquem de cara, que é onde a reta corta ou toca o eixo y, que já é o valor do meu
B, professor. Por que eu tenho que identificar o B? Porque para nós montarmos aquela lei de formação lá de cima, eu vou precisar que você encontre tanto A quanto B. Se eu já souber o B, já vai me ajudar, já vai facilitar, professor, a obtenção do A. Porque até então, eu não sei quanto que ele vale. Eu só sei se ele é positivo ou se ele é negativo, simplesmente olhando a inclinação desta reta. Prof, então, vamos lá. Para nós encontrarmos o valor desse A, nós dispomos de dois processos resolutivos. Eu posso me utilizar do processo algébrico ou eu posso me utilizar do processo geométrico, que a gente vai estar recapitulando os dois. Mas para a gente fazer isso, é interessante que a gente vá direto para situações problemas, como esta que você está visualizando. A gente trabalhou muitos exemplos durante as aulas anteriores e hoje a gente já vai trabalhar na prática mesmo a aplicação de tudo que a gente discutiu, ou seja, o que vocês poderão estar visualizando nas avaliações. Então, trouxe muitas questões de vestibulares e também questões do Enem, já para vocês se habituando a olhar para aquele tipo de questão e botar na cabecinha de vocês que não tem nada de difícil. O aluno está aqui no ensino fundamental, eita pai, quando chegar o Enem já estou preocupado, a prova é muito difícil. Não é, gente, desde que a gente estude regularmente, desde que, principalmente durante as aulas, na hora que surge a dúvida, seja aula presencial, seja a nossa aula aqui pelo canal Educação, você cria o hábito de quê, professor? Perguntar. Não pode ficar com dúvida. Essa história de vergonha não vai lhe levar para lugar nenhum. Tem que perguntar na hora que a dúvida surgir. Então, lê comigo a questão, ou melhor, lê não. Dá só uma espiada na imagem logo. Professor, estou vendo ali, professor, um gráfico. Eu nem li a questão, já poderia perguntar para você o seguinte: esse gráfico representa que tipo de função? O que era para você me responder? Professor, eu estou olhando que esse gráfico, ele é representado por uma reta. Então, ele é o gráfico de uma função do primeiro grau, professor. Ele é o gráfico de uma função do primeiro grau. Observando ainda este gráfico, depois eu vou para as perguntas, professor. Eu estou vendo que pela inclinação dele, professor, ele representa para a gente uma função, professor, crescente, professor. O que quer dizer isso, professor? Que o meu A ele é maior que zero. Continuo olhando para esse gráfico. Você está vendo que todas essas informações são informações que eu consigo simplesmente obter olhando. Prof, o senhor deve tentar verificar se a reta que representa esse gráfico, que é essa que eu dei o destaquezinho com a canetinha amarela, se você consegue localizar onde que essa reta corta ou toca o eixo Y. Eu acho que você já conseguiu visualizar. Professor, a reta corta o eixo Y, professor, bem aqui, professor, ó, neste ponto aqui, professor. Este ponto aqui corta, professor, o eixo Y no 50, professor. Eu já posso te dizer que o B vale 50. Professor, que B é esse? Vamos ler a questão agora? Isso tudo eu queria que você já observasse logo. Já botou para a gente? Vamos já ver, Gabriel. Ele disse para mim que a quantidade de chuva em mililitros acumulada dentro de um recipiente durante determinado período de tempo obedece uma função do primeiro grau. Olha, ele já tinha me dito ali que era a função do primeiro grau, professor, conforme mostra o gráfico. Primeira pergunta: qual a função que relaciona a quantidade Y em mililitros com o tempo X em minutos? Professor, como a função é do primeiro grau, professor, a relação que ele pergunta aí, professor, a fórmula que ele pergunta é essa aqui, ó. Y é igual a X mais B. Professor, nessa situação, o que nós devemos buscar? Nós devemos buscar achar o valor do A, nós devemos buscar achar o valor de B, professor. E como é que a gente pode fazer isso? Fazendo a análise e interpretação. Eu acho que você já percebeu que nós já temos o B, professor. É mesmo, professor, o B vale, ó, 50, professor. Então, só está faltando nós encontrarmos o A.
A maioria dos alunos disse para mim que gostou muito do método geométrico, que é aquele, professor, que nós temos que desenhar um pequeno triângulo abaixo da reta que representa esta função do primeiro grau. E a partir desse triângulo, nós encontrarmos o coeficiente angular simplesmente pela tangente do ângulo, ou como a gente colocou para facilitar. Se eu quero achar o A, é só eu lembrar do refri. Como assim do refri, professor? Da Coca. Professor, você está fazendo propaganda? Não. Literalmente, por que é mais fácil eu lembrar desse coeficiente A, lembrando do refrigerante? Porque se eu falasse, utilizando-se das relações trigonométricas no triângulo, verificamos que o ângulo de inclinação corresponde à razão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Dado esta razão, a equivalência consiste na obtenção do coeficiente angular. Não, professor, Zulivre, entendi foi nada. Cara, vamos falar da Coca mesmo, fica mais fácil de eu lembrar. Eu posso estar encontrando este A, professor, simplesmente pela tangente do ângulo. E para mim não esquecer que é a tangente do ângulo, que é uma das razões trigonométricas, eu lembro do refrigerante Coca. Por quê? Porque a tangente de um ângulo, professor, é o cateto oposto, CO, com o cateto adjacente, K. Você não vai esquecer mais nunca que a obtenção desse coeficiente angular é você dividir, professor, o cateto oposto com o cateto adjacente. Prof, aí eu vou encontrar o A. Vou. Encontrei o A e o B, montei aquela fórmula. Para que aquela fórmula, professor? Ela é descoberta para você responder qualquer pergunta que ele vier fazer para você, inclusive essa letra B, onde ele pergunta qual é a quantidade Y. Tem Y na tua fórmula? Tem. Ele quer saber a quantidade Y em ml acumulada após um tempo de 30 minutos, professor. Ah, caraca, é mesmo, professor, o 30 lá vai ser o X. Foi, você falou para mim, Gabriel. É questão de associação. A gente vai procurando dar essas dicas, né, para facilitar. Eu acho que ninguém esquece do refri. Esquece nada, professor. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é responder esta letra A. E o método que eu te aconselho a estar utilizando, professor, é o método geométrico, professor. Deixa eu ver se eu coloquei só o gráficozinho aqui. Coloquei não. Vamos fazer aqui. Professor, eu tenho aqui o meu gráfico. Eu tenho que desenhar um triângulo, professor, abaixo dessa reta, do tamanho que você quiser, mas desde que eu consiga ter medidas. O triângulo que eu vou desenhar é esse aqui, ó, gente. Eu vou pedir que vocês analisem esse triângulozinho comigo aqui, ó, que ele tem um determinado ângulo aqui, professor, que eu vou chamar de alfa. O que eu quero que você analise comigo nesse triângulo? Professor, poderia ser maior? Se eu tivesse mais medidas neste gráfico, sim. Eu quero que você diga para mim quanto é que vale essa distância aqui, gente, ó. Quanto é que vale essa distância? Só ajeitar essas chaves aqui. Quanto é que vale essa distância? Quanto é que vale essa distância aqui de baixo, professor? Eu acho que no olho tá fácil, não tá não? De você conseguir identificar? Quanto é que vale essas duas dimensões ali, professor, no triângulo? Deixa eu tentar redesenhar esse triângulozinho um pouquinho maior aqui, para você conseguir compreender e acompanhar comigo. Professor, pegando esse triângulozinho aqui, ó, redesenhando ele aqui, professor, você vai ter esse triângulozinho aqui, ó. Beleza? Acredito que sim. Até agora a gente só fez desenhar. Ah, professor, meu desenho está feio, não precisa ficar bonito, não. Não precisa ficar nenhuma obra de arte, não. Eu quero só que você tente entender que eu vou precisar descobrir essa distância aqui, professor, que é o meu cateto oposto, professor. E eu vou precisar descobrir essa distância, que é o meu cateto adjacente. Por quê, professor? Porque nós aprendemos que o valor do nosso coeficiente angular é sempre igual à tangente daquele ângulo no triângulo, ou seja, o cateto oposto pelo cateto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, eu quero que você lembre do refri, professor. Eu quero que você lembre da cateto oposto, cateto adjacente. Tudo bem? De boa, tranquilo? Prof, aqui na situação, se a gente olhar direitinho os valores que estão lá no gráfico, professor, já dá para a gente perceber que o cateto oposto aqui, professor,
ele vai do 50 até o 16, até o 66,8. Essa distância, professor, vale exatamente 16,8. Professor, concorda comigo? Vocês entenderam? Por que é 16,8? Se eu sair caminhando do 50 até o 66,8, eu caminhei 16,8. E embaixo, professor, dá para ver que é do 0 para o 7, professor. Então, aqui dá exatamente 7. Então, professor, já dá para nós acharmos o valor do nosso A. O nosso A, professor, é o cateto oposto, que é 16,8, pelo cateto adjacente, que é 7. Eu vou fazer essa divisão, 16,8 dividido pelo aquele 7, você pega uma folhinha de rascunho, 16,8 dividido por 7. Professor, deu número com vírgula, mas deu exato. Deu exatos 2,4, professor. Eu acabei de encontrar o valor do A. Professor, toda vez que eu quiser encontrar o valor do A, professor, eu pego o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente toda vez. E o B, vocês já aprenderam a entender que dá para enxergar, professor, onde a reta toca ou corta o eixo Y. Deixa eu ver aqui, os alunos presencial, os do presencial nem tanto, mas do pré, todos os prés dão para visualizar desse jeito, Gabriel. Sabe por quê? Porque a gente faz uma revisão geral. A gente começa no pré-vestibular revisando os assuntos do primeiro ano, depois revisa os assuntos do segundo ano e aí vai, para chegar no terceiro e fazer aquele apanhado geral. Então, a gente sempre dá essa dica nos pré-vestibulares para facilitar, que é a mesma que a gente já está adiantando para vocês do ensino fundamental. Professor, então, peraí. Eu já tenho que o A é 2,4 e o B eu já sei que é 50. Então, a minha função, professor, que eu sei que é y igual a x mais b, eu já sei quem é o A, eu já sei quem é o B. Então, a função que representa este gráfico é y igual a 2,4x mais o B, que é 50. Tá aqui, professor, montei. Tá, professor, essa parte mais importante é saber montar? Professor. Por quê? Porque agora ele pode perguntar o que ele quiser para mim. O que ele quiser perguntar para mim, eu resolvo. Tipo, eu só tenho que entender que eu vou estar buscando nesta pergunta um valor de x ou um valor de y. Como, professor? Quem que é o y aqui, professor? Quem que é o y? Porque eu já encontrei que a fórmula é y, 2,4x mais 50. Professor, na minha questão, o y ele representa a quantidade de ml e o x representa o tempo em minutos. Então, se ele me dá o tempo em minutos, eu consigo achar o y. Ou seja, se ele me dá o x, eu consigo achar o y. Se ele me dá o y, eu consigo achar o x. Olha a pergunta da letra B. Qual a quantidade y, professor? Ele quer que o senhor encontre o y acumulada após 30 minutos. Professor, esse 30 minutos, ele é um valor de x, professor. Esse 30 minutos é um valor de x. Olha lá embaixo no gráfico, no plano horizontal. X é o tempo. Então, o que eu faço para achar o y? Onde tiver o x, eu vou botar 30. Vai ficar y é igual 2,4 vezes o x que ele me deu, que é 30, mais 50. Fazendo a conta, y é igual 2,4 vezes 30, professor, dá quanto? 2,4 vezes 30 dá 72, professor. Então, vai ficar 72 mais 50, professor. Quanto é que vai dar o y? Qual é que vai dar a quantidade de ml? 72 mais 50 vai dar exatamente y igual 122 mililitros, professor. Encontrei. Em 30 minutos, professor, nós já teremos 122 mililitros de chuva, professor, de água, na realidade. Vocês entenderam?
Vocês entenderam o porquê de eu querer montar a expressão que representa a função? Vocês vão ver que eu vou modificar a situação problema e vou continuar fazendo o professor o desenvolvimento, o pensar da mesma forma. Olha mais uma questão. Bati o olho, nem li. Olha para o gráfico. Professor, este gráfico é uma reta. É função do primeiro grau? Lógico. Todo gráfico que for representado por uma reta é uma função do primeiro grau. Só tem uma única diferença, professor, dessa para a anterior, a inclinação. Na anterior, professor, você tinha que seu gráfico estava inclinado, professor, para a direita. Esse aqui, o gráfico está inclinado para a esquerda, professor. Então, aqui é uma função do primeiro grau. Só corrigir aqui que eu botei foi marca-texto. Pronto. Esse gráfico, ele representa para mim uma função do primeiro grau. Por que eu sei isso? Para ser uma reta. Essa função é classificada como uma função, como está a inclinação para a esquerda, ela é uma função decrescente. Isso tudo só olhando. Se ela é uma função decrescente, o valor do seu A ele é obrigatoriamente negativo. E só tem mais uma coisa que eu quero que vocês observem. Eu quero que vocês tentem verificar, já a gente lê a questão. Eu quero que vocês tentem verificar onde que a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, o eixo Y é o vertical, esse cara aqui, ó, professor. Aqui é o eixo Y. E aqui, professor, é o meu eixo X. O Y, caso ele me pergunte para mim, acha para mim o percentual da bateria. Ele está pedindo o Y. Acha para mim, professor, o horário, professor. Ele está pedindo para mim achar o X. Então, te ligou aí que ele simplesmente vai pedir para você. Calcula para mim a que horas aconteceu isso. Ele está pedindo X. Calcula para mim quantos por cento ele está pedindo Y. Mas eu estava falando do Y antes. Eu tenho que verificar onde que a reta toca ou corta o eixo Y, professor. É bem aqui, professor. Neste ponto, eu já tenho o valor do meu B, professor. O que B, professor? Na lei de formação. Eu vou já ler a questão, mas eu tenho certeza que eu vou precisar fazer a composição. E mesmo que não tivesse a necessidade, caso você faça a composição, o que ele perguntar, aquela expressão vai responder para você. Ou seja, eu vou tentar, a partir desse gráfico, fazer essa composição. Y é igual a X mais B. Onde eu já sei que este B, ele vale 80%, professor. Está faltando nós encontrarmos o A. Como é que eu posso fazer o A? Eu posso usar o método geométrico. Eu posso fazer o desenhozinho do triângulo. Só que tenha cuidado, principalmente com esse detalhe, professor, porque o A vai ser negativo. Deixa eu ler a questão agora, professor. Agora que a gente já fez as nossas observações, ele diz para mim que um estudante saiu de casa atrasado para chegar à escola e acabou esquecendo de carregar a bateria do seu celular por completo. No momento em que saiu de casa, às 7 horas da manhã, olha só, saiu às 7 horas da manhã, a bateria do celular estava lá acusando 80%, professor. Ele olhou novamente o relógio às 8h30 e o celular já estava acusando 65%. A pergunta que ele vai fazer, quando ele foi liberado para o primeiro intervalo, a bateria, no caso, que era às 8h30, 8h30 da manhã foi o horário do intervalo. Ele saiu 8h30 e viu que a bateria já estava com aqueles 65%. Aí está tudo no gráfico. A pergunta, professor, caso a bateria continue descarregando de maneira linear e não seja mais carregada, ele quer saber que horas a bateria dele já vai estar marcando 10%. Que horas, professor? Será que às 2 horas a bateria já vai estar marcando 10%? Já vai ter só 10% de bateria? Será que às 14h30? Será que às 15h? 15h30 ou 16h? Olha, uma questão bem própria do teu cotidiano, principalmente você que acompanha a aula pelo teu smartphone. Já vi aqui as mensagens no chat.
Muitas das vezes os alunos colocam assim para mim, professor, estou com 17%, estou com 18%. Será que vai dar tempo de eu assistir a sua aula toda? Ali, professor, dá para a gente fazer uma contazinha, professor. Dá para fazer uma contazinha, até por regra de 3, dá para saber quanto tempo dura a bateria do teu celular, se você tem os mesmos hábitos diários de uso desse aparelho. Prof, então, peraí, quer dizer que se eu montar aquela expressão, professor, y igual a x mais b, se eu achar o a, se eu achar o b, eu respondo esta pergunta? Responde. Professor, então b eu já sei, professor. Já sei aqui, professor, que o meu b vale 80. Está aqui, onde a reta toca ou corta o eixo y, bem aqui, professor. Bem aqui, professor, já é o valor do meu b, né, professor? Já é o valor do meu b. E, professor, e para achar o a? Eu vou desenhar aquele triângulo, professor, ó. Isso é desenhar o triângulo abaixo da reta. Está aqui o triângulo, professor, que nós iremos analisar. Vou desenhar ele um pouquinho maior. Aqui na lateral, eu tenho aqui o ângulozinho de inclinação. O que a gente tem que descobrir nesse triângulo, professor? Eu tenho que descobrir quanto é que vale essa distância. E eu tenho que descobrir quanto é que vale essa distância, professor. Eu acho que já dá para você perceber. Deixa eu redesenhar ele aqui um pouquinho maior. Está aqui, professor. Está aqui o triângulo que vocês estão visualizando ali. Pronto, professor. Está aqui o meu ângulozinho, a alfa. Eu tenho que essa distância aqui embaixo, professor, lá, vai das 7 horas até as 8h30. Professor, quantas horas eu tenho aqui, professor? Aqui transcorreu-se 1h30, professor. Como é que eu escrevo 1h30? 1,5 horas, professor. Aqui é 1,5 horas, professor. Vou botar aqui 1,5. E, professor, como é que eu faço para achar essa outra distância, o cateto oposto? Vai do 65 para o 80. Professor, do 65 para o 80 é 15. Prof, então eu aprendi que o meu A é sempre o refri, é a tangente do ângulo, professor, que é você pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Ou seja, professor, nós vamos pegar o 15, que é o teu cateto oposto, e dividirmos, professor, pelo 1,5, que é o nosso cateto adjacente. Só fazer essa conta? Só fazer essa conta. Vai dar quanto, professor? Vai dar 15 por 1,5. Você entendeu de onde foi que veio 1,5? Professor, de 7 até 8h30 dá 1h30. Como é que eu escrevo 1h30? 1,5 horas, professor. Prof, tem um outro detalhe, professor. Aqui nessa função, nós já havíamos classificado ela como uma função decrescente, não é, professor? Então, quando a gente fosse fazer o cálculo ali, professor, era interessante da gente colocar logo que o meu A, ele vai ser igual a menos, professor, o resultado daquela conta, porque ele é decrescente. 15 dividido por 1,5, professor, dá exatamente 10, professor. Dá exatamente 10. Então, meu A vai ser menos 10. Professor, por que ele ficou negativo? Porque a função que nós estamos analisando, ela é uma função decrescente. Ela é uma função decrescente. O A é negativo. Tá, professor? Eu tenho que o A é menos 10, eu tenho que o B é 80. Então, a função, professor, que calcula para mim o nível da bateria em função do tempo, do horário, professor, vai ser y é igual a menos 10 vezes x, professor. Menos 10 vezes x mais 80. Lembrando quem é quem? O y, professor, é a porcentagem da bateria e x, professor, é o meu horário, ou pelo menos o tempo que leva para a bateria descarregar.
Na situação, como eu coloquei 1,5 é o tempo que leva para a bateria descarregar. Vamos para a pergunta. Ele quer saber, professor, quanto tempo leva, professor, para esta bateria ela está em 10%. Tipo aqui, professor, ele quer saber o horário, professor, qual é o horário que a bateria, professor, vai estar em 10. É isso que ele quer saber, professor. Cara, se nós vimos que a porcentagem da bateria é menos 10 vezes x mais 80, ele quer saber para a porcentagem da bateria ficar em 10%, não é? Quando o y for 10%, qual que é o valor do meu x? Então, eu vou ter 10% é menos 10x mais 80. Resolvendo 10x para o primeiro membro, aquele 10 para o lado do 80. Vai ficar 10x é igual a 80 menos 10. 10x é igual a 70. X é igual a 70 dividido por 10. X aqui, professor, vai dar exatamente 7 horas. Mas esses 7 horas é a duração, professor. Daqui, professor, até chegar aqui, professor, vai levar exatamente 7 horas, professor, para a bateria chegar de 80% para 10%, vai demorar 7 horas. Professor, então, que horas ela estava a 80%? 7 da manhã. Se vai levar 7 horas para esta bateria chegar nos 10%, 7 horas da manhã, 7 horas depois, o relógio vai estar marcando, professor. Era 7 horas, professor. 7 horas depois, o relógio vai estar marcando, professor, 14 horas, a alternativa correta, letra A. Perfeito, Gabriel. Alternativa correta, letra A. Você entendeu novamente a importância de eu saber fazer a composição? Prof, faz mais uma, faz mais uma. Mesmo raciocínio, professor. Mesmo raciocínio. Uma pequena piscina, só vai mudar o contexto. Uma pequena piscina com capacidade para 80 mil litros, está inicialmente cheia, tem aqueles 80 mil litros, e começa a ser esvaziada às 8 horas. Ele disse que o gráfico representa, professor, o esvaziamento desta piscina, e ele me informa que às 9h30, professor, da manhã, a piscina já está com 65 mil litros. Ou seja, quando começou, professor, a esvaziar a piscina, às 8 horas, a piscina tinha 80 mil litros. Às 9h30, a piscina já tem 65 mil litros. E ele quer saber, às 11 horas, professor, quanto de água tem na piscina? Gente, toda função do primeiro grau, você também pode tentar fazer uma análise e interpretação do gráfico sobre a forma como os valores estão variando. Tipo, na função do primeiro grau, a forma que os valores, professor, mudam é sempre linear, é sempre proporcional. O que quer dizer isso? Para um mesmo intervalo de tempo, os valores variam na mesma quantidade, na mesma medida. Então, tu poderia pensar assim. Eu tenho, professor, que de 8 horas para 9h30, professor, transcorreu-se 1h30, professor. De 8 horas para 9h30, transcorreu-se 1h30. E quanto que reduziu-se a água dentro deste intervalo? Professor, era 80 mil, foi para 65 mil. Nós tivemos, em 1h30, professor, uma redução de 15 mil litros. Ou seja, eu já posso te afirmar que a cada 1h30 vai diminuir 15 mil litros. A cada 1h30 vai diminuir 15 mil litros. Ele queria saber, professor, às 11 horas. Seguindo esse mesmo raciocínio, de 9h30 para as 11, professor, também transcorre-se 1h30, onde eu já posso te afirmar que vai diminuir mais 15 mil litros. Professor, então, de 65 mil litros, diminuindo mais 15 mil litros,
Quanto de água, professor, vai ter nesta piscina às 11 horas? Professor, caraca, 50.000 litros. O Enem, gente, adora fazer esse tipo de questão. Mas, caso eu não conseguisse perceber isso visualmente, eu ia atrás de montar a minha função y igual a x mais b. Por quê? Encontra-se o a, encontra-se o b. Montei a função, qualquer pergunta que ele fizer, esta relação vai responder para mim. Como, professor? Já observei que a função ali, professor, a inclinação dela é para a esquerda, professor. A inclinação dela é para a esquerda. Então, eu já posso te dizer que essa função, ela é uma função, professor, decrescente. Se ela é decrescente, professor, de cara eu já sei que o A ele é negativo. Por que da importância de eu verificar se o A é positivo ou negativo? Porque se nós formos nos utilizar do método geométrico, lembra que quando você for desenhar o teu triângulo lá, professor, você vai ter que botar um menos no resultadozinho da divisão do cateto oposto pelo cateto adjacente. Lembrar desse detalhe. E o B, professor, olhando para o gráfico, a gente já tinha como identificar também. O B é sempre onde a reta toca ou corta o eixo Y. Professor, já vi ali. O valor do B, professor, só olhando nesse gráfico, eu já sei que o A ele é um número negativo e eu já sei que o B, professor, vale aquele meu 80. Meu B vale aquele 80.000 litros, professor. Então, a gente já tem um montão de informação, não é? Vamos fazer a composição, professor. Está aqui o meu gráfico. Eu já bati o olho aqui, professor, onde a reta toca ou corta o eixo Y. Eu já sei que o meu B ele é 80.000. Eu posso fazer um pequeno triângulo aqui, professor. E analisar, professor, as medidas desse triângulo. Deixa eu botar aqui o ângulozinho. Professor, vou ampliar ele aqui, só para a gente ter noção das dimensões. Professor, quanto que são as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente? O cateto oposto, professor, vai dos 65.000. Deixa eu trocar a corzinha do marca-texto. Vai dos 65.000 para o 80.000 ali, professor. Ou seja, essa distância aqui, ó, essa distância é o meu cateto oposto, que no caso vai ser 15.000, professor. Prof, embaixo. Embaixo, professor, é das 8 às 9h30. Do mesmo jeito do anterior, professor. É 1h30, professor. Até bem parecida. Questões de vestibulares diferentes, porém, professor, bem parecidas com relação ao desenvolvimento e até mesmo com os valores. Prof, eu já sei que o meu A ele vai ser igual nessa questão. Eu já crio o hábito de fazer logo isso aqui. Eu já vi, professor, que a inclinação dela diz para mim que a função ela é decrescente, não é verdade? Se a função é decrescente, a gente já sabe também que o A é negativo. Então, na hora que você for calcular o A, você já bota, ele é negativo igual a tangente do ângulo. Ou seja, é só fazer cateto oposto, cateto adjacente, que vão ser, respectivamente, cateto oposto é o 15.000, cateto adjacente é 1,5. Professor, só dividir um pelo outro. O meu A vai ser igual a menos o 15.000 dividido pelo 1,5. Quanto é que vai dar o 15.000 dividido pelo 1,5? Professor, dá exatamente 1. Professor, vai dar 10.000. Vai dar menos 10.000, professor. Menos 10.000. É isso mesmo. Menos 10.000. Prof,
Por que tem que botar o menos, professor? Porque a função ela é decrescente. O professor tem que lembrar desse detalhe. Menos 10.000, professor. E agora? Monta a tua função, professor. Como é que vai ficar a minha função? Se eu sei que toda a função do primeiro grau é escrita na forma ax mais b, eu tenho que a minha função vai ser igual o a, que é menos 10.000x, mais o b, professor, que é 80.000. E, professor, e agora? Como é que eu uso essa relação aí para chegar à solução? Ele não quer saber às 11 horas? Quer, professor? Quanto tempo leva, professor? De 8 horas até 11 horas, professor. De 8 até 11, professor, aqui é 1,5 horas novamente. Ou seja, para dar 11 horas, você vai gastar, professor, exatamente 3 horas esvaziando esta piscina. De 8 até 11, vão transcorrer-se, professor, 3 horas, professor, de tempo. Vou colocar lá no X o tanto de litros, que é o que ele quer, às 11 horas, ou seja, quando transcorreu-se 3 horas, vai ser menos 10.000 vezes 3, que é o tempo que vai levar das 8 às 11, mais 80.000. Meu Y vai ser menos 30.000. Olha a importância do menos na frente, porque senão você ia fazer a somar. Mais 80.000, menos 30.000 mais 80.000, professor. Na piscina, às 11 horas, vão existir exatamente 50.000 litros de água. Alternativa correta, letra C. Prof, outra que dá tempo. Prof, essa daqui. O que foi que mudou? Professor, o gráfico continua sendo o gráfico de uma função do primeiro grau, só que agora ele não é um gráfico decrescente. Este que está aparecendo aí, professor, ó, está subindo, professor. Está inclinado para a direita. Prof, então, na nossa situação, esse gráfico é o gráfico de uma função do primeiro grau crescente, professor. Então, o A é positivo. O que é que eu posso afirmar, professor, sobre as grandezas que estão sendo apresentadas neste gráfico? No eixo Y, professor, ele diz que representa o volume, né? Eu tenho o Y, que está sendo representado pelo volume, e eu tenho que o X representa o meu tempo em segundos. Vamos ler do que trata aqui. Ele diz que ao parar em um posto de abastecimento, o motorista pediu ao frentista que completasse o tanque de seu carro. O gráfico a seguir descreve o volume em litros de combustível no tanque em função do tempo, que também, no caso, em função do tempo em segundos. Eita, tem vírgula demais aqui, deixa eu ver se eu li certo. Ao parar em um posto de abastecimento, o motorista pediu ao frentista que completasse o tanque do seu carro. O gráfico a seguir descreve o volume em litros de combustível no tanque em função do tempo em segundos. A partir do instante em que a bomba de combustível foi acionada, despejando combustível no tanque a uma vazão constante. Não era para ter esse monte de vírgula, não. Vou ler sem elas, quer ver como fica melhor? Ao parar em um posto de abastecimento, o motorista pediu ao frentista que completasse o tanque de seu carro. Ponto, até aí tudo bem. O gráfico a seguir descreve o volume em litros de combustível no tanque em função do tempo em segundos, a partir do instante em que a bomba de combustível foi acionada, despejando o combustível no tanque a uma vazão constante, até o momento em que o tanque estava completamente cheio. Ficou melhor. Ficou melhor. Professor, dá para fazer pelo método gráfico, no caso, desculpa, dá para fazer pelo método geométrico, dá para fazer pelo método algébrico. Prof, na minha situação, dava para fazer por variação também? Até dava. Dava para se utilizar de regra de 3. Sobrar um tempinho, a gente vai tentar fazer. Eu vou fazer pelo método geométrico também, Gabriel. Dá, professor, pelo geométrico? Mas, professor, ele não me deu B. Não tem problema, não. Não tem problema, não.
Eu posso fazer também pelo método geométrico. Eu vou deixar para fazer pelo sistema, Gabriel, quando eu não tiver dois pares ordenados. Se eu tiver dois pares ordenados, eu também posso fazer pelo método geométrico. Prof, onde é que o senhor desenharia o triângulo? Eu poderia desenhar o triângulo aqui, ó. Onde eu consigo ter, professor, o valor do cateto adjacente e o valor do cateto oposto. Analisando esse triângulo, eu tenho que essa distância aqui embaixo desse triângulo vai do 10 ao 22, que é 12. E essa distânciazinha aqui, professor, vai do 28 ao 46. Olha como dá para fazer. Porque no sistema não é difícil, mas vai dar um pouquinho mais de conta. Você concorda comigo, né, Gabriel? Professor, do 28 para o 46 é um intervalo. Só tem que de 28 para 30 é 2, 2 mais 16, aqui vai dar 18. Professor, então, aqui, professor, eu estou olhando para ver se eu consigo identificar o meu B. Eu já sei que aqui é uma função do primeiro grau, professor. Ela é crescente. Então, eu já posso afirmar que o meu A ele é maior que 0. Outra coisa, professor, onde a reta corta ou toca o eixo Y, professor, é neste ponto aqui, ó. É onde tem o volume de gasolina que já estava no tanque, é o valor inicial. Professor, aqui o meu B ele é igual àquele V0 lá, professor. Então, significa dizer que se eu achar o B, eu sei quanto que vale aquele V0 lá. O que será que ele quer? Vamos descobrir logo o A? Professor, o meu A é só o senhor pegar o cateto oposto, que é 18, pelo cateto adjacente, que é 12. Se eu dividir 18 por 12, eu já vou ter o valorzinho do A. Só vai ficar faltando eu achar o B. 18 por 12, simplificando, ficava 9 sobre 6, por 3 ia ficar 3 sobre 2. Professor, o valor do meu A é 1,5. Olha, professor, foi rápido. Professor, por que o senhor não fez o triângulo maior? Porque eu não teria o T ali. Por que o senhor não fez o triângulo antes? Porque eu não teria o V0. Eu vou desenhar o triângulo de modo que eu consiga ter dois pares ordenados. Pode ser, Gabriel, podemos deixar na forma fracionária, sem problemas. Tá, professor, mas e agora? Como é que eu faço para achar o B, professor? Porque ele quer que eu faça o quê? Na letra A, ele quer a expressão que calcula o volume em litros de combustível no tanque com o passar do tempo em segundos. Ou seja, ele quer que eu monte aquela expressão, professor. Y é igual a X mais B, professor. Se você quiser, você pode trocar. Você pode botar o volume é igual a vezes o tempo mais B. E eu já sei quem é o A, professor. O A é 1,5, só está faltando o B. Depois de montar, professor, a expressão na letra A gente consegue resolver a letra B e a gente consegue resolver a letra C rapidamente. Na letra B, professor, ele pergunta quantos litros de combustível havia no tanque antes do início do abastecimento. Professor, ele quer que a gente encontre o V0. E eu já descobri, professor, que o B é igual ao V0. Então, se eu descobrir o B, eu já estou descobrindo o V0. E, professor, se eu fizer a composição, eu também estarei resolvendo a letra B. E a letra C, ele quer saber qual é o tempo total para encher o tanque, professor. O tempo é o X. Ele quer que você descubra o X. Quando o tanque, quanto de gasolina tinha um tanque, professor? O total. Está aqui, ó, enchi o tanque. Ele quer saber o tempo para fechar os 55 litros de gasolina. Prof, se eu conheço B, eu só precisaria de um par ordenado para achar o A, não é verdade? A recíproca é verdadeira. Se eu já tiver o A, eu também só preciso de um par ordenado para achar o B. Professor, me dá um par ordenado neste gráfico, qualquer um. Vou pegar esse aqui, professor. Este par ordenado é o 10 e o 28. Ou seja, se eu sei que um par ordenado eu consigo substituir na minha expressão AX mais B, que é igual a Y, eu pego este par ordenado, que é 10 e 28, e vou substituir.
O A, professor, eu já sei quem é 1,5, vezes o x, que é 10, mais o valor do B, que é igual ao Y. Vai dar 15, mais B é igual a 28. B é igual a 28 menos 15. B é igual, professor, a 13. Professor, o senhor achou o B. O senhor achou o B. E eu já sei que o B é igual ao V0. Professor, quantos litros de gasolina, professor, o cara tinha no tanque antes de começar o abastecimento? Professor, o cara tinha no tanque, professor, exatamente 13 litros, professor. E a letra A, ele não queria que nós fizéssemos a composição? Professor, se eu já tenho que o A é 1,5, se eu já tenho, está aqui, professor, o A, foi a primeira coisa que nós encontramos. O A é 1,5, nós acabamos de descobrir que o B é 13, então a função que representa, professor, a lei de formação, ia ser y é igual a 1,5x mais 13, ou se você quisesse utilizar dessas letrinhas, ia ser V é 1,5 vezes o tempo mais 13. Tanto faz. Fica a seu critério. E, professor, e a letra C? Eu tenho a fórmula pronta? Tenho, professor. 1,5x mais 13. Eu vou colocar no lugar do y o 55, professor. Como é que eu vou achar esse tempo aqui, sabendo que o y vale 55? Se o y é 1,5 vezes x mais 13, professor, isso aqui não é igual ao y? É, professor, então vamos fazer a conta. 1,5x mais 13 vai dar o valor do y, professor, que é 55. 1,5x é igual a 55 menos 13. Lembrando que toda vez que eu tiver o valor de y, vai dar uma pequena equação do primeiro grau. 1,5x é igual a 55 menos 13, que vai dar 42, professor. X é igual a 42 dividido por 1,5. Prof, quanto que vai dar E? Quanto tempo? Tempo em segundos. Professor, 42 dividido por 1,5. Deixa eu fazer aqui. 42 dividido por 1,5. Professor, dá exatamente 28, professor. Dá exatamente 28 segundos. Rapaz, ô bomba rápida, professor. A bomba aí foi rápida, não é não? O cara levou 28 segundos para encher o tanque desse carro. Mas entenda, ele colocou quantos litros, professor? Do 13 até o 55, ele levou exatamente 28 segundos para abastecer 42 litros de combustível. Eu achei muito rápido. Se bem que tem uns postos de gasolina que a gente chega, o cara aperta lá, rapaz, eu acho que aquele negócio é meio errado. Não acredito que o cara consiga botar aquela gasolina. Quando eu vejo essas bombas rápido demais, eu nem ando nesses postos aí. Porque, cara, lógico, só se você tivesse uma mega hiper bomba para jogar aquele líquido naquela vazão toda, aquela gasolina naquela vazão toda. E até porque se for rápido demais no tanque, ele bate e volta. Por isso que eu acho que tem um pouquinho de estranho quando roda rápido demais. Um pouquinho estranho. Por mais que a bomba seja potente, se ela vai muito rápido, a gasolina bate lá no tanque no fundo e volta. É estranho, fica ligado, fica ligado. Meus amores, vocês conseguiram captar a ideia do estudo da função do primeiro grau? Eu espero que sim. Processaram os caminhos que tem para fazer a composição e entenderam que a composição seria o processo que me ajuda a resolver qualquer questão? Tomara que sim. Meus amores, a gente vai ficando por aqui, finalizando mais uma aula. Tá, professor? Finalizando com aquele bom dia. Fica com Deus. Estou te esperando na próxima semana. Não vai esquecer. Se liga. Terça-feira a gente está de volta. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.